você precisa parar de derrotar a si mesmo. Eu quero destacar aqui com você duas coisas que, se você não vigiar, você pode derrotar a você mesmo. Todos nós passamos dias difíceis e momentos difíceis. E quando esses momentos chegam, porque infelizmente eles vão chegar, não é verdade? Você precisa ver o que a palavra de Deus diz sobre cada situação. Mas eu quero te falar aqui, não derrote a si mesmo, primeiro, falando negativamente, falando incredulidade, falando algo contrário à palavra de Deus na sua vida. Você tem orado aqui, Senhor, faça em mim conforme a sua vontade. Então, a primeira forma de você destruir a você mesmo, derrotar a você mesmo, é você dizer algo fora da vontade de Deus. Você dizer incredulidade, você dizer derrota, você dizer coisas negativas. Sabe? Seja bem-vindo você que está chegando, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos orar. Que especial você está aqui. Hoje nós temos também o nosso mais um encontro daqui a pouco, né? Nosso encontro da oração da madrugada. E também, nessa sexta-feira, de sexta para sábado, na sexta-feira 23h59, a gente vai ter também aqui a nossa vigília. Vai começar 23h59 da sexta-feira, tá bom? Então, a primeira forma de você aí destruir a você mesmo é quando você começa a falar palavras negativas sobre você mesmo e sobre a situação que você está enfrentando. Então, o que você deve fazer? Descobrir qual é a vontade de Deus. Passar um bom tempo de oração, de consagração, de jejum, de meditação na palavra, para ver qual é a palavra de Deus para a sua vida e qual é a palavra de Deus para essa situação específica. Se você não crê em algo, você não deveria falar. Porque o que você crê, o que você fala, se você disser por tempo suficiente, isso pode descer para o seu coração, e quando você falar com o seu coração acreditando naquilo, aquilo vai acontecer. Isso vale para coisas negativas, como também para coisas boas, coisas de fé, coisas positivas que Deus tem para você. Então, essa é a primeira coisa. Vigie as suas palavras. E eu tenho ensinado aqui para vocês. No momento difícil, no momento em que a situação está difícil contra você, tem uma pressão muito grande contra você, você então deve, ficar em silêncio. 2 tipos de silêncio poderosos que você deve praticar. Silêncio diante de Deus e silêncio diante dos homens. Até um tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Agora imagina você aí, que já tem orado e recebido a sabedoria do céu. Você sabe a maneira certa de agir, a hora certa com a palavra certa. Você está ouvindo? Às vezes nós temos boas palavras, até de revelação a gente tem boas palavras, mas tem que ser dita no tempo certo. Você está ouvindo? O apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 1, versículo 17, que nós devemos ter espírito de sabedoria e revelação. A palavra dita ao seu tempo vale ouro. A palavra dita ao seu tempo é preciosa. Você está ouvindo? Tem uma bandeja aqui. E o anjo está passando com a bandeja e distribuindo sabedoria para você. Você pode dizer amém? A primeira coisa que faz você destruir você mesmo é quando você fala negativo sobre você mesmo. Você derrota você mesmo. Você aqui, você não faz isso não. Estou dando um exemplo. Uma pessoa lá, você não. Você aqui é um abençoado. Você tem a sabedoria de Deus. As pessoas derrotam a si mesmo falando negativo sobre elas. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 4, versículo 13, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. O que você crê e fala tem um grande poder para gerar uma realidade. Agora, qual que é essa realidade? Tem que ser a revelação do que Deus tem te falado. Você está ouvindo? Tem que ser a vontade de Deus. Se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele fará.
Jesus disse também lá em João capítulo 15, que quando nós permanecemos nele, a palavra dele na nossa boca, tudo que nós pedimos vai acontecer. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabe, se você permanecer nele e a palavra dele na sua boca, ele santifica os desejos do seu coração. E agora ele vai realizar o quê? Os desejos que ele tem para a sua vida. A história que ele escreveu para a sua vida. Você está ouvindo? Então, pare de derrotar a si mesmo, mas descubra o que Deus tem na sua história, cada passo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida é que a cada dia eu passe tempo com Ele e descubra a cada dia qual é a vontade do Senhor para a minha história, para a minha vida. O que é que Deus escreveu aí para você no livro dele? Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus escreveu uma história para você. Será que você está vivendo aquém dessa história? Ou será que você está se importando com a vontade de Deus em todas as coisas? Isso nos leva para a segunda coisa que você precisa parar de fazer. Você precisa ser transformado, mudar isso daí. Você precisa parar de derrotar a si mesmo quando você continua lidando com o pecado. Vai empurrando o pecado com a barriga. Sabe que aquilo não é da vontade de Deus e continua fazendo o que não é da vontade de Deus. Continua no pecado, continua errando, continua pecando, mesmo sabendo que algo aí que está fazendo, algo que você está fazendo não está de acordo com a vontade de Deus, mas você vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Você está derrotando a si mesmo. Você sabia disso? Por quê? Deus ainda mesmo assim, ainda derrama a misericórdia dele. Deus ainda cuida de você de várias formas que você talvez nem saiba. Mas quando Deus quer liberar algo espiritual, quando Deus quer liberar uma bênção espiritual, uma bênção na sua vida, sabe o que acontece nas regiões celestiais? Está uma grande batalha. E nas cortes celestiais, nos tribunais, para você entender, celestiais, nos tribunais celestiais, existem acusações contra você. E o acusador facilmente ganha acusação contra aqueles que estão aí mantendo no pecado. Agora você que a cada dia tem coisas aí que Deus perdoa o tempo da ignorância. Deus está dando essa palavra por quê? Porque Ele quer perdoar você. A maneira em que você... Ele quer que você a partir de hoje priorize a vontade dEle na sua vida. Ele quer que você ame a Ele sobre todas as coisas. Ame as pessoas ao seu redor como Ele vai te dar graça para isso. Você está ouvindo? Porque Ele quer te abençoar. Ele está falando, santificai-vos. Esse texto está muito forte no meu espírito esses dias. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. De repente Deus vai aparecer aqui na história de alguém. De repente Deus vai se manifestar. Ele já está na sua vida, mas de repente Ele vai fazer alguma coisa. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui para alguém, é o tempo. É o tempo do nome de Jesus ser exaltado. É o tempo do nome de Jesus ser glorificado aí na sua vida, na vida de alguém que está aqui. É o tempo de Deus mudar a sua história. É um tempo de mudança aí na sua vida. Deus tem me mostrado muitas vezes malas de viagem, sabe? E cada uma delas Deus me dá um discernimento em cada situação. E aí, tem muitos aqui que Deus está trazendo uma transformação espiritual. Para quê? Porque Ele tem algo extraordinário para realizar na sua história. E Ele não quer mais que você fique derrotando a você mesmo, falando palavras de derrota, palavras negativas. E Ele também não quer que você fique lidando com o que é pecado. Aí tá tudo bem, vamos empurrando aí com a barriga. Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Não, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus quer fazer alguma coisa especial. Deus quer fazer uma maravilha. Deus quer fazer algo extraordinário aí na sua vida. Pare de atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Quando? Quando você continua... isso aqui é pecado, mas não vai dar nada não. Isso aqui, não, eu sei que Deus não gosta. Mas eu vou empurrando com a barriga aí. Não. Isso não é a melhor história que Deus tem para você. Esse aí é um engano que tenta atrapalhar a mente de pessoas. E se você está aqui, Deus está falando, tem um tempo novo com você, vou te ajudar aí nessas situações que você tem dificuldade, você vai se esforçar e eu vou te ajudar a você viver de uma maneira prática, viver de uma maneira que me agrada. Porque Deus é tão bom
que mesmo quando ele aponta alguma falha nossa, ele é aquele Deus que vem e nos ajuda a consertar. Ele não deixa você sozinho. Você está ouvindo? Ele vai te ajudar aí. Ele vai te ajudar a consertar as coisas. O peso não está sobre você. Quando você sentir um certo peso, entra em oração, separa um tempo de oração e fala: Senhor, eu reconheço que eu preciso, eu sou totalmente dependente do Senhor. A cada vez que parece que nós chegamos no entendimento bom, que nós somos dependentes de Deus, Deus vem com um entendimento ainda maior. Deus mostra a cada dia, a cada nova revelação que Deus dá, entendimento que Deus nos dá sobre a vontade dEle, a gente começa a perceber o quanto nós somos dependentes de Deus. A hora que você achou que já sabia tudo, tem mais dependência, tem mais entendimento. Como nós somos dependentes do Senhor. A nossa mente natural não consegue entender essas coisas. A nossa mente espiritual tem lampejos de entendimento. Porque quão grande é o amor de Deus. Não tem altura, não tem profundidade. O amor de Deus é muito grande por você. Ele está falando, essas duas coisas aí para você parar de derrotar você mesmo. Deus vai entrar em várias áreas aí na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Ele vai entrar. Mas o que ele está falando? A partir de hoje, em tudo, procura saber qual é a minha vontade. Qual é a minha vontade para a sua vida? Isso importa? Importa. Se não Deus não escrever, para que Deus ia parar para escrever uma história? Salmo 139, versículo 16. Para que ele ia parar para escrever a história de alguém, se ele não tem interesse que alguém viva a história? Quando você era um embrião, no ventre da sua mãe, ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está pregando para alguém aqui. Lá em Números capítulo 13, a Bíblia revela que Deus tinha profetizado. Deus profetizou para quem? Para o povo dele. Mas o povo murmurava. O povo deixou ser envolvido por um espírito de incredulidade. Por isso, uma geração inteira não entraram na promessa que Deus tinha profetizado que era deles. Você está ouvindo? Você é diferente. Você é como Josué e Caleb, aqueles que têm um espírito diferente. Eu estou sentindo. Olha como está entrando dentro da palavra. Um espírito de fé. Porque o que Jesus fez, ele só vai concluir na volta dele. Mas começa a ser restaurado agora. Porque aqui no próximo versículo de 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 14 diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Deus tem salvação, Deus tem dons espirituais, Deus tem bênção para essa vida? Tem. Mas se você viver, se nós vivermos esperando em Deus somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens e os mais dignos de receber compaixão do Senhor. Quer dizer, não entendeu nada sobre a mensagem do Evangelho. O Evangelho veio um processo de restauração de todas as coisas. Tem coisas que já estão sendo restauradas e tem coisas que serão plenamente restauradas só no retorno de Jesus. Nosso espírito foi salvo, nossa alma está sendo salva a cada dia, transformada pela palavra, pelo mover do Espírito de Deus. E nossa parte física, nosso corpo físico só vai ser glorificado na vinda de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Então, tem gente que usa isso de desculpa para dar vazão à sua incredulidade e não possuir as promessas que Deus já falou que são suas. Olha aí, olha como Deus dá uma virada em gente aí, para dizer, é da vontade de Deus sim que você viva abençoado. Não é normal você, eu sei, todo homem e mulher de Deus passa um tempo de prova, porque vai ter que aprender a depender de Deus, principalmente na área financeira, passa um tempo de prova. Todos os homens, inclusive Moisés. Bom, inclusive Moisés, né? Principalmente Moisés, a gente pode ver, de uma necessidade de provisão. Todo homem de Deus passa por isso. Sabe por que Deus está falando isso aqui? Porque você acha aí,
porque você passou por tempo de escassez financeira que Deus não é contigo. Não é isso não. Tem gente aqui, ó, que vai ter muito. Vai ter muito por quê? Porque está dentro do propósito de Deus para a sua vida. E vai ter muito para quê? Vai ter muito para cumprir o plano de Deus. Não é só para você não. Vai ter para distribuir de acordo com a vontade de Deus. Com sabedoria de Deus. Deus vai dar sabedoria. O que é para você, o que é para compartilhar. Você está ouvindo? E quando ele vai fazer isso? A cada dia. Porque às vezes a gente quer que Deus faz uma coisa assim que já é imediata, é de uma hora para outra. E Deus pode, tem coisas que Deus faz de repente. Mas tem coisas que Deus quer no relacionamento. A cada dia ele vai te direcionando como lidar com o seu ministério. A cada dia como lidar com a sua vida. A cada dia como lidar com o seu trabalho. A cada dia qual a decisão que deve ser tomada. O quê? Tem um pão fresco para cada dia. E lá no deserto, se eles guardavam o pão para outro dia, o que acontecia? O pão estragava. Tem um pão fresco do céu a cada dia para você. Tem palavras que Deus vem e Ele fala com você de décadas na frente, de anos na frente, de meses na frente, semana na frente. Mas o que Deus quer é que a cada dia você se alimente do pão fresco do céu e da água viva que representa o Espírito de Deus. Você está ouvindo? Aí onde você está agora, pare de derrotar a você mesmo, falando palavras negativas, palavras de murmuração e também empurrando o pecado com a barriga, fazendo aquilo que é pecado e nem se importando com isso. Ó, a partir de hoje Deus está te ajudando aí. Deus está te dando graça aí para acertar as coisas, para que você venha andar na vontade de Deus em tudo, em todas as áreas aí da sua vida. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por que Deus está mandando essa palavra aqui para você? Porque Deus quer te abençoar. Ele quer que você pare de falar negativo. Você não vai mais ser, a partir de hoje, ó, você que está aqui no canal, eu oro, Pai, eu oro por cada um que está aqui nesse canal. Livra eles de negatividade, de incredulidade, de murmuração. Ó, Deus falou assim para mim, ó, o Espírito Santo acabou de descer o download aqui. Falou assim que tem muita gente aí que é negativa, que era negativa. Isso aí veio para estragar a sua identidade, porque na verdade você não é negativo. Em Jesus não. Isso é coisa da velha natureza. A nova natureza tem o espírito de fé. Qual que é? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um espírito de fé. E o que o apóstolo Paulo disse? Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Numa outra versão, bem interessante, diz, as Escrituras dizem, eu acreditei e por isso falei. Assim, tendo o mesmo espírito de fé, nós também acreditamos e por isso falamos. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Qual que é o tipo de fé mencionada nas Escrituras? Cria em Deus. Por isso falei. Quando você crê em Jesus, Ele te coloca em um processo de transformação da sua alma. Seu espírito é salvo e a sua alma. O que é a sua alma? Seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos começam a ser transformados. Uma outra palavra é santificados. Uma outra palavra é aperfeiçoados. Santificados, aperfeiçoados, transformados. Alguém aqui vai começar a pensar diferente. Alguém aqui vai começar a desejar diferente. Alguém aqui vai começar a sentir diferente. Porque o Espírito de Deus está sendo derramado sobre a vida de alguém agora. Sobre a sua vida aí. E Deus está falando, ó, a partir de hoje eu sou o seu Senhor. Você pode dizer amém? Fala, Jesus, a partir de hoje, Tu és meu Senhor. Tu és meu Salvador. Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E eu confesso agora ao Senhor Jesus. Fala, eu confesso agora ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Está tendo uma troca de espírito aí. É um espírito diferente que está vindo sobre a sua vida. É o Espírito de Deus. Josué e Caleb, neles foram encontrados o quê? Um espírito diferente. Um espírito para conquistar. Um espírito para avançar as promessas que Deus já revelou para você. Porque se você está indo atrás de alguma coisa, Deus, até na vontade permissiva dele, Ele é bom, Ele ainda pode permitir alguma coisa.
Mas quando você entra na perfeita vontade de Deus, o favor de Deus, sabe? Deus coloca todas as coisas que você precisa para trabalhar em seu favor. Em seu favor por quê? Porque na verdade a história dele, ele te encaixou numa história que é dele. Ai. Se você está vivendo só o seu querer, só a sua vontade, você não pode experimentar o favor. Mas se você tem uma conexão com a vontade de Deus, se há algo aí que você está fazendo, se há alguma coisa na sua vida, se a sua vida, melhor, se a sua vida está conectada com o plano de Deus, Deus compra até suas brigas, Deus faz tudo por você, por quê? Porque você está na história dele, a história não é sua, a história é dele para você. Você pode dizer amém? Pai, obrigado pelo seu amor, peço que o Senhor venha entrar dentro dessa casa agora, peço que o Senhor venha visitar essa casa agora, cada cômodo, e fazer morada nesse lugar. Pai, eu peço que o Senhor libere agora uma visitação poderosa, uma unção para quebrar jugo, uma unção para quebrar peso. Pai, quebra, Pai, todo esse espírito que veio para fazer essa pessoa pensar negativo. Todo esse clima de negatividade, todo esse clima pesado, cai agora em nome de Jesus. A partir de hoje ela não vai derrotar mais a si mesma, não vai derrotar mais a si mesmo. Eu peço que o Senhor coloque o espírito de fé, libere esse espírito de fé sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre essa casa, sobre esse ambiente. Pai, eu peço que o Senhor também venha varrer toda a sujeira do pecado. Peço que o Senhor venha tirar todo o pecado, toda a treva, todo o mal para bem longe dessa vida, dessa casa agora em nome de Jesus. Pai, eu oro aqueles que estão precisando de provisão financeira, provisão emocional, aqueles que precisam ter um relacionamento pessoal, encontro com o Senhor. Eu oro por cada um agora. Eu oro por visitação. Visitação agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço agora, Pai, que o Senhor venha visitar e que o Senhor venha fazer morada agora nessas vidas, em nome de Jesus. Por que visitação? Porque muitas vezes uma unção poderosa de Deus precisa visitar para quebrar um jugo, para quebrar uma cadeia, para quebrar um cadeado, para liberar uma cura na vida de alguém. Alguém aqui está recebendo algo especial aí da parte de Deus. Você está ouvindo? A partir de hoje, pare de derrotar você mesmo. Fale a palavra de Deus. Mas como eu sei qual é a vontade de Deus? Em cada situação que você está aí, procura saber qual é a vontade de Deus. A partir de hoje, pare de derrotar a si mesmo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha aí, as muralhas vão cair. As águas vão abrir. O mar vai se abrir. O Rio Jordão abre. O Mar Vermelho abre. O Rio Jordão abre. Deus faz alguma coisa. Eu via como se fosse alguém chegando no lugar onde acha que não tem mais saída. E Deus está falando assim, ó. Você precisa parar de falar murmuração, parar de falar negativo, parar de falar palavras de maldição. Olha aqui. E a partir de hoje, ó, começar a falar, vai dar certo. Eu sou abençoado, eu sou protegido. O Espírito Santo me guia. Fala assim, eu não sei, mas eu confio no Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu confio na sua resposta, eu confio que o Senhor vai fazer. Eu confio que o Senhor vai cumprir uma promessa, eu confio que o Senhor vai fazer um milagre, eu confio que o Senhor vai abrir as portas. Palavra de fé. E depois, fala, Senhor, vê se é em mim algum caminho mau e me santifica, me guia pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tem aí, ó, um caminho que estava bloqueado. Deus está desbloqueando na sua vida. Tem alguém aqui, ó. Eu vou falar aqui 2 situações que Deus me mostrou. A primeira é alguém aqui, ó, que está prestes a terminar um relacionamento. E é um casamento. Deus está falando que está entrando nesse casamento aí. Deus está entrando nesse casamento. Deus acabou de falar comigo aqui agora. Tem alguém aí, ó. Deus está entrando aí no seu casamento. Não vai terminar esse casamento. Em nome de Jesus. A unção está te tocando aí. Fala, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Ó. O inimigo armou toda uma estratégia há muito tempo, ele veio armando minuciosamente, devagarzinho. Ele veio para quê? Para gerar uma confusão mental e armar o laço do passarinheiro. Sabe? Aquela estratégia do inimigo para gerar um cansaço, um desgaste, para terminar o casamento de alguém aqui. Deus está falando, não vai terminar. Porque quando Deus entra numa história, Deus entra para transformar, Deus entra para mudar. Eu estou sentindo uma graça aqui, estou sentindo uma presença.
O Espírito Santo está entrando aí na sua história, não vai terminar esse casamento não. E tem uma outra situação aqui. Gente que entrou aqui e precisa de uma porta da parte de Deus aberta. Deus vai entrar. Deus vai mudar. Você vai ver que dentro de poucos dias, dentro de pouco tempo, uma porta vai ser aberta em seu favor. Para quê? Para te abençoar, para te prosperar. Deus vai, aqueles que não tinham força vão ter força, aqueles que não tinham direção vão ter direção, aqueles que precisam também que Deus levante alguém em seu favor, Deus vai levantar alguém, e aqueles também, para não ter limitação, aqueles que ninguém pode fazer nada por você, porque às vezes você não crê em Deus, e Deus deixa você em uma situação que ninguém pode fazer nada por você. Para quê? Pra você começar a confiar nele. Aqueles aí que ninguém pode fazer nada por você, Deus vai aparecer para te trazer uma provisão financeira. Para alguns aqui, uma provisão emocional. Você está ouvindo? Porque já chega esse cativeiro emocional. Deus está tirando a sua alma da prisão para que você louve o nome dele. Você pode dizer amém? Gente, que poderoso. Nós vamos estar de volta aqui na oração da madrugada 23h59 e nessa sexta-feira tem a vigília. Você não pode ficar de fora. Vai começar também a 23h59 da sexta-feira, em nome de Jesus sendo glorificado. Já está vindo testemunho de muitos lugares do que Deus tem feito. Coisa extraordinária, cura, gente sendo liberta, gente recebendo confirmação. Está poderoso o que Deus está fazendo. E você precisa nos ajudar aqui na nossa missão como? Você vai ser o mais abençoado. Eu creio. Mas através disso, todos nós aqui vamos ser abençoados. Como? prdanieljunior.com.br. Você vai pegar o nosso livro lá, né? Você vai pegar o nosso livro. A gente conseguiu agora fazer frete grátis para todo o Brasil. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar prdanieljunior.com.br. Se alguém tiver alguma dificuldade, eu creio que você não vai ter não, que está tudo bem simplificado. A gente orientou lá a fazer bem simplificado. Mas você pode pegar lá no site, pegar o livro Ajustando o Foco e Vencendo os Gigantes. Como você vai vencer tudo aquilo que impede você de viver o plano de Deus na sua vida. Então você vai entrar lá, prdanieljunior.com.br, você vai pegar o nosso livro e vai fazer parte da nossa missão. É muito especial. E deixa eu falar uma coisa para você. Você que Deus tem falado com você, você também pode ofertar, as formas de ofertar estão aqui na descrição. Pega o seu livro lá. Tá? Pega o seu livro lá e já dá de presente para alguém, que vai ser uma forma até de evangelizar. Aí às vezes você quer conectar com alguém e falar de Jesus, não consegue? Dá o livro, e eu creio que também é uma das formas estratégicas aí que Deus pode te dar para você começar a introduzir, falar de Jesus, falar do reino de Deus, tá bom? Então pega ainda hoje o seu livro, tá? prdanieljunior.com.br. O preço é simbólico, o valor é muito grande, mas o preço é simbólico, tá? Então pega lá o seu livro. A gente vai ter aí outras coisas sobre isso também que você vai ficar sabendo em breve, tá bom? Deus continue te abençoando. Daqui a pouco a gente está de volta, 23h59 na oração da madrugada. E o nome de Jesus sendo o quê? Coloca aqui nos comentários. O nome de Jesus sendo glorificado. Até o nosso próximo encontro. Até lá.